A PEC que propõe a remuneração extra a juízes e promotores será votada nesta quarta-feira no Congresso Nacional. Por aqui ela já está gerando uma chiadeira. E olha, em caso de aprovação, o impacto nos cofres públicos será na casa dos bilhões. Um projeto importante, uma discussão interessante que está acontecendo lá no Congresso Nacional. E quem tem detalhes desse levantamento, desse estudo exclusivo, mais uma vez, ao vivo com a gente, direto da capital federal, é ele, o Bruno Pinheiro. Fala, Bruno. Olha, Vitor, que chama a atenção, na verdade, muito dinheiro envolvido e o que vai ser colocado em votação na quarta-feira na Comissão de Constituição e Justiça. De acordo com a PEC, na verdade, do quinquênio, que vale para aposentados, para os pensionistas, que têm direito à igualdade de rendimentos como os outros colegas que estão na atividade, na verdade. E, de acordo com o senador Rodrigo Pacheco, a criação da parcela que vai contribuir com essa valorização das carreiras no Judiciário e no Ministério Público é de suma importância para ajudar, na verdade, que tem uma necessidade da criação de uma atração para que possa aumentar essa atratividade nas carreiras, nas magistraturas. Então isso vai aumentar a questão que não é só para integrantes do Ministério Público e nem só para os juízes, atinge outras categorias como nomes da Polícia Federal também e outros servidores. Atende inclusive de forma nacional os estados e os municípios também no seu limite. Hoje eu tive acesso a um estudo, na verdade esse levantamento que tem alguns cenários. E para a gente entender, eu tenho esses números aqui, o número inicial, quando se coloca de forma geral esse levantamento, que chega esse adicional para os integrantes do Ministério Público e juízes também, isso seria um pouco mais de 8 bilhões de reais o impacto anual. E aí essa remuneração desses profissionais chegaria em torno de 47 mil reais. Agora, num outro cenário, Vitor, já num segundo cenário que esse número acaba aumentando, integrando ali então os nomes da Advocacia Pública Federal, os defensores públicos e também nomes da Polícia Federal. Nesse cenário, o impacto anual seria de 9,9 bilhões de reais. Em um último cenário, que é colocando várias categorias, assim como juízes, também como nomes da Polícia Federal, como esses servidores federais, ou seja, o impacto seria muito maior, chegando ao impacto anual de 42 bilhões de reais. Só que ainda existe uma forma de atender também esse adicional para colocar os agentes, inclusive de estados e de municípios. Com esse valor estimado em 42 bilhões de reais anual, somente com esses órgãos que a gente está comentando agora, já seria um valor muito alto, né? Esse rombo, na verdade, um valor altíssimo em relação aos cofres públicos. Mas existe uma preocupação que abre um espaço para outras categorias também reivindicarem essa valorização e que aí vai ser necessário negociar. Além dessa PEC, tem também um projeto de lei para os supersalários, que também acaba ganhando força, já que vai atingir, já que vai contemplar várias categorias, começa a ganhar força um projeto de lei para também colocar em discussão os supersalários. Agora, existe um receio, aquelas categorias que não forem atendidas, que não forem contempladas de começarem as suas manifestações, até mesmo entrando de greve, seja de forma no estado, no federal, quanto também nos municípios. O relator é o senador Eduardo Gomes e isso será colocado em votação na CCJ nesta quarta-feira e divide opiniões aqui dentro do Congresso Nacional. Vitor Brau. A repercussão vai ser grande ainda. Ao longo de toda a semana a gente segue de olho. Valeu, Bruno Pinheiro. Obrigado mais uma vez pelas informações. Bruno, bom trabalho por aí. Ótima semana. Agora são 5h29. A Langani não é uma categoria propriamente conhecida pelos vencimentos baixos, né, pelos salários modestos, né, as categorias, né, de juízes, integrantes do Ministério Público e ainda podem ganhar essa forcinha do Congresso Nacional. Você está revoltado, né? Revoltado. Brau, você sabe quanto que gasta os Estados Unidos com o judiciário? 0,14% do PIB. Vamos lembrar que os Estados Unidos têm uma população bem maior do que a do Brasil. Sabe quanto que gasta a Itália? Quanto? 0,19% do PIB. Sabe quanto que gasta a Alemanha? 0,32% do PIB. E nós? 1,2% do PIB.
1,2% do PIB. E se funcionasse? É quase 10 vezes os Estados Unidos. Eu acho que dá 1,56. Talvez até mais. Perfeito. Ou seja, é muito dinheiro. E se ainda fosse eficiente, né? E ainda se fosse a justiça fosse rápida, né? Se os recursos fossem analisados rapidamente. Exatamente. E enxuta. tem muita gente da justiça que é liberal até página 2. Eu tenho um grande amigo que é defensor de pautas liberais, etc. Mas na hora que fala que tem que ter reajuste para a categoria dele, é juiz, ele fala, não, mas está na lei. Fala, mas tem uma coisa que antecede a lei. É a economia, a realidade econômica. Quer dizer, se não tiver dinheiro, pode estar na lei e não adianta nada. Você tem que ter dinheiro, você tem que ter orçamento. E os recursos são escassos. Então, por que eles vão ter esse privilégio, né? A custas do nosso dinheiro, sendo que, como o Piperno observou, eles já são aí chegando uma classe aí muito algum recado privilegiada. Estou de perfeito. De celular. Aí, o poder... 1,61% do PIB. Obrigado, o Brasil Piperno. gastou. Eu botei 1,2 baseado numa Você matéria... foi generoso. Até mais. Generoso. Até mais. Devolve o celular Obrigado. do Piperno. Está aqui o celular. Não vimos as imagens, a galeria está preservada, fica sossegado. Essas fotos aí. Não abrimos. Dou a minha palavra. Mas é um escárnio mesmo, né, Segré? Os três vamos estar de acordo com isso, não tem dúvida nenhuma. É um absurdo, porque não é gastar muito, é gastar muito e gastar mal. E aí você vem, 4,2 bilhões. Vai anotando, a conta vai agregando dados aí. Mas agrega isso, agrega aquilo, agrega lá. E aí nós temos depois também a situação. O governo desistiu de chegar no equilíbrio fiscal em 2025. Lógico, daqui para frente, como continuar assim, vai ter que ficar até 2040 sem equilíbrio fiscal. E isso tem uma conta que alguém vai pagar. E a conta chega rápido. Então, cuidado com essa questão. Vamos dar aqui, vamos dar lá. Porque se tiver que ajustar tudo para arrecadação, o IVA vai ser de 70%, não de 27%. E aí, Piperno, será que tem a ver com aquilo que você falava no começo do programa sobre essa guerra de lobbies no Congresso Nacional? Quem não chora não mama, quem tem boca vai a Roma, aqueles ditados todos. É sobre isso que a gente está diante? A crença no Brasil não é uma questão de fé, é sobretudo prova de ingenuidade. O Brasil não vai dar certo nunca. Embora nunca seja muito longe, eu não tenho, com base na história brasileira, mas nenhuma evidência para achar que em algum momento isso vai ser diferente. É óbvio que isso vai se tornando cada vez pior e muito mais recorrente. Você acha que em algum momento alguém do Judiciário ou do Congresso vai chegar e falar assim, puxa vida, né, a vida está muito confortável para a gente em relação ao resto do país. Vamos podar um pouco isso aqui, ou vamos colocar um freio nisso? É óbvio que não. Você sabe, Alan, e Vitor Brown, ontem estava lendo uma reportagem publicada pela revista Piauí chamada Assédio Judicial. Excelente, recomendo a todos. E um dos exemplos citados nessa reportagem foi de uma batalha travada pelo jornal Gazeta do Povo. E veja, eu sou alguém que pensa muito diferente da média da Gazeta do Povo. Portanto, estou muito à vontade para falar disso. Em 2016, a Gazeta do Povo fez lá uma série de reportagens falando dos gastos excessivos e dos benefícios excessivos do poder dos juízes lá do Paraná. E o que aconteceu? Todos os repórteres foram processados. Mas não é que eles foram processados, por exemplo, na vara de Curitiba ou de alguma outra cidade. Não. Os juízes acabaram processando esses repórteres em várias cidades de todo o estado, a ponto, inclusive, do jornal ter tido que providenciar uma van para transportar esses repórteres por várias cidades para que eles pudessem fazer as suas respectivas defesas. Defesa essa muito bem sucedida. Mas vejam, lá atrás eles estavam falando disso. Como a gente já, por várias vezes aqui, também falou, né, desses gastos excessivos. Mas, para mim, infelizmente, essa é uma batalha perdida pela sociedade brasileira.